Hello there, and welcome back to one more Wave English class. My name is Marcelo Dutra, and I'm your teacher. E nós estamos aqui em mais uma aula da nossa série Dissecando Frases em Inglês, e hoje com a seguinte frase: Everything in your life is a reflection of a choice you've made and an action you've taken. O que essa frase quer dizer? Tudo na sua vida é um reflexo das escolhas que você fez ou das ações que você tomou. E nós vamos falar mais sobre isso. Talvez você logo de cara já fale assim: não, Marcelo, você está sendo muito radical, essa frase não condiz com a minha vida, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Vamos falar sobre isso, você vai entender como que isso aqui funciona e como que isso pode ser tratado, e obviamente eu vou trazer conteúdos aqui, conhecimentos advindos da psicologia para ajudar você nesse processo. Claro, além disso, nós vamos falar sobre conhecimento linguístico, né, em inglês. Afinal de contas, nós estamos aqui dissecando essa frase para que você, aí do outro lado, possa aprender a falar inglês de verdade. E começando, como sempre, do começo, nós temos everything in your life is. Vamos falar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas confundem isso aqui quando nós falamos em inglês. Everything is. Por que everything is? Marcelo, everything não quer dizer tudo. Não teria que ser isso no plural? Não. É igual no português, sabe? Muita gente, até mesmo no português, e talvez você aí do outro lado cometa esse equívoco e não saiba, mas a partir de agora você vai saber aprender inglês e português igualmente. Eu não sou nenhum professor de português. Aliás, eu vivo pedindo desculpas pelo meu português, mas diz assim: a maioria das pessoas faz, a maioria das pessoas a maioria das pessoas estuda. E eu vejo muitos brasileiros dizendo a maioria das pessoas fazem, são, estudam, porque a maioria das pessoas pensa plural, eu tenho que colocar o verbo no plural. Não, porque você está conjugando o verbo de acordo com a maioria. A maioria é entendido como singular. Everything, apesar de ser tudo, também é singular. Então, nós dizemos everything is. É singular mesmo, tudo tá? Isso é importante aqui você trazer, né? Porque esse tipo de conhecimento, se você diz everything are, nossa, fica muito sem sentido em inglês, ok? Então, nós estamos conjugando o verbo aqui, everything, como singular, como se fosse um it, né? It is, tá? E everything in your life quer dizer tudo na sua vida, ok? Tudo na sua vida é. O is, ele é o verbo to be, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Se você não assistiu, recomendo que você assista às aulas anteriores aqui da nossa série de Secando Frases em Inglês, para você ter esse conhecimento. Falamos sobre verbo to be, conjugação de verbo to be. Verbo to be basicamente significa ser ou estar, tem duas traduções, né? Então, eu posso dizer tudo na vida é ou tudo na vida está. Aqui, nesse caso, em especial, tudo na vida tá bom? E isso a gente entende de acordo com a frase. Nós temos isso em português também, né? Às vezes a mesma palavra pode significar duas coisas diferentes, como, por exemplo, manga, manga da camisa ou manga de comer. Como é que você vai saber se eu estou falando de manga de comer ou manga da camisa? Vai depender do resto da frase. Dependendo da frase, você entende que é manga de camisa ou de comer. Então, esse é o primeiro ponto. Everything is. Segundo ponto aqui é pronúncia. Eu também já falei sobre isso antes, mas eu quero ressaltar aqui com você. Se você não assistiu, assista às aulas anteriores. Mas se você assistiu, é um reforço para você fixar esse conhecimento na sua cabeça. Everything. Temos um TH de uma pronúncia de um som não vozeado. Então, quando você pega o TH possui dois sons, lembra? Então, eu posso pronunciá-lo de forma vozeada ou não. Quando eu uso a palavra eles, em inglês, nós pronunciamos they. Esse é um TH vozeado, porque escreve-se THEY. E aí eu falo they, tem essa vibração, tá vendo? Viu? E a minha língua fica entre os dentes e você consegue observar a pontinha da minha língua, ó. Tá? E esse é um som que não existe em português. Em inglês, nós precisamos treinar isso para podermos falar, mas nós brasileiros temos essa capacidade de falar isso com muita naturalidade desde que treinamos. Então, é treino, você conseguirá igualmente. E quando a gente faz isso de forma não vozeada, que é o caso da palavra everything, olha só o TH de novo.
é o mesmo da palavra thank you. Escreve-se T-H-A-N-K, né? Thank. E aí eu digo thank. Ó, a língua está entre os dentes mais uma vez, ó. Você consegue ver a pontinha da língua, né? Ela está entre os meus dentes, mas dessa vez eu não tenho vibração. Então é não vozeado. Thank you. Everything. Everything. Viu? É a mesma coisa. Marcelo, não é um som de F? Não. Não é um som de S? Também não. Mas não é thank you com som de T? Não. É o TH. Novamente eu repito, não existe esse som em português. Então você precisa treinar isso em inglês, entender como faz e treinar. Minha recomendação é que você vá para frente do espelho e fique treinando isso. Fale thank you, por exemplo, this, that, those, sabendo, né, que existe essa variação de TH com a pronúncia vozeada e também com a pronúncia não vozeada, para você praticar, porque a prática te levará à evolução. A perfeição não existe para o humano e nós não estamos aqui à procura dela. Nós estamos em busca de evoluirmos pelo menos 1% diariamente, tá? Então, everything in your life is. Ok? Dando sequência, a reflection of a choice. E aqui significa um reflexo de uma escolha. Reflexo de uma escolha. E aí você diz assim, pô, Marcelo, mas então o fato de eu ter sido abusada pelo meu pai, pelo meu padrasto, pelo meu tio, enfim, quando eu era criança, foi uma escolha minha? Não, claro que não. Não foi. Principalmente porque você era uma criança. Enquanto nós não temos a maturidade o suficiente para entender o que é certo e o que é errado, para definirmos os caminhos que vamos trilhar na nossa vida, a gente não tem esse poder nas nossas mãos de escolhermos os nossos próprios caminhos. Por quê? Porque as outras pessoas decidem por nós. E, às vezes, nós temos outras pessoas decidindo equivocadamente por nós enquanto crianças. E isso não está sob o nosso controle. Então, aquilo que foi feito no passado, ficou no passado. A gente não pode voltar lá e resolver isso. O que a gente pode é tomar uma atitude de agora em diante. De hoje em diante, você sim pode escolher algo diferente para a sua vida. Você prefere ficar agarrado àquilo que te aconteceu, preso naquilo que você não conseguiu, preso naquilo que fizeram com você, naquilo que você conquistou de ruim na sua vida, ou você prefere fazer algo diferente de agora em diante? Essa é uma questão de escolha que você precisa definir. Se você vai tomar uma atitude diferente de agora para frente, ou se você vai continuar vivendo o seu presente amarrado no passado. A depressão tem muito a ver com isso, né? Prisão no que já passou, no acontecido, no que aconteceu na sua vida anteriormente. E não podemos mudar isso. Ansiedade já é o oposto, está mais ligado ao futuro. Pensamentos sobre aquilo que ainda não aconteceu. E tem muita gente que também está preso nisso. Mas a gente, no máximo, tem controle sobre o aqui e o agora. E olhe lá. Então, é isso que você deve abraçar. Faça o que precisa ser feito no hoje, no aqui e no agora. E deixe o futuro acontecer de acordo com as decisões que você tomar hoje. E deixe o passado no passado, porque esse se foi e não volta mais. Mas entenda que aquilo que você escolheu ou aquilo que você deixou de escolher lá atrás reflete diretamente na sua vida hoje. Vamos falar sobre inglês? Porque se você se pergunta em relação ao inglês, quais foram as suas escolhas no passado que levaram você a estar aqui agora? Será que no passado você teve uma oportunidade de estudar inglês e escolheu por conta própria não estudar? Não quis, não aceitou, não, eu não preciso disso, não vou precisar disso. E aí hoje você entendeu que há uma necessidade? Então, a sua escolha do passado te trouxe até aqui, até o presente momento, né? Até o nosso aqui e agora. Será que no passado você não teve condições financeiras, até tinha o desejo, mas não teve condições financeiras de se matricular num curso de inglês e aí não aprendeu inglês, mas você teve condições financeiras de comprar a sua comida, né? De comprar a sua vestimenta, né? E você pode me dizer assim, pô, Marcelo, mas isso é necessidade, né? Eu não tenho condições de viver sem comer, eu não tenho condições de viver sem ter roupa. É verdade. Mas aí eu lembro para você
que há pouco mais de 5 anos atrás eu dormia na rua e passava fome. E aí, quando eu peguei dinheiro emprestado com o meu tio para poder investir em curso. E eu optei por não comprar comida naquele momento. Eu comprava o mínimo do mínimo possível e eu investi em curso, porque eu entendi que o que eu não sabia era o que me levaria até onde eu desejava chegar na vida. O que eu sabia havia me levado até onde eu estava. E eu, poxa, percebendo isso, eu falei, eu preciso aprender mais. Tem coisas que eu não sei e eu preciso aprender. E eu fui correr atrás disso. Então, eu peguei o meu dinheiro, investi em curso. E hoje eu estou vivendo uma vida completamente diferente daquela que eu vivia no passado, exatamente por essa escolha. Percebe como que funciona? A escolha, ela acaba sendo um reflexo, aliás, o nosso resultado hoje acaba sendo um reflexo de escolhas que nós fizemos no passado. Muitas vezes, nós, tendo esse poder em nossas mãos enquanto adultos, né, nós optamos por isso ou por aquilo, e isso nos leva até um resultado, tá? E a pergunta que eu quero te fazer agora é para você refletir, porque eu não estou aqui julgando você, não estou aqui apontando o dedo para você, não estou dizendo que eu sou melhor que você, muito pelo contrário. Nós somos seres humanos, todos estamos no mesmo patamar, no mesmo patamar. Todos vivemos dilemas normais do dia a dia. Todos temos problemas normais do dia a dia. E nós não somos iguais. Todos nós somos diferentes. As minhas experiências de vida são completamente diferentes das suas. Os meus pensamentos são diferentes dos seus. A minha cultura é diferente da sua. Por mais que hoje eu viva dentro da cidade Juiz de Fora, a cultura de uma cidade dentro de bairros, separado em bairros, os bairros possuem culturas próprias, né? As vizinhanças possuem culturas próprias, as casas possuem culturas próprias. Então, eu posso morar ao lado de um vizinho meu e eu ter uma cultura e ele outra, entende? Então, nós somos seres singulares. Só eu possuo a minha própria digital, né? Até mesmo nessa questão filogenética, né? De genética mesmo, nós somos diferentes uns dos outros. Então, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio e dizer que se você quer, você pode. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu estou dizendo para você que o que se passou, isso a gente não pode mudar. O reflexo das escolhas que você teve no passado ou que você deixou de ter no passado levaram você até o dia de hoje e você precisa fazer algo diferente de agora em diante para ter um futuro diferente, se você deseja isso na sua vida, em todos os quesitos. 3 perguntinhas. What kind of car do you drive today? E aí, ó, se isso é interessante para você, tá? Qual tipo de carro você dirige hoje? Que carro você dirige hoje? Se isso é importante para você, para algumas pessoas isso é importante, para outras não. Que tipo de carro você dirige hoje? E isso, ao comparar você com algumas ações, algumas escolhas que você teve no passado, você pode ter hoje a resposta para esse, né? O carro pode ser uma mera resposta de ações que você teve no passado. Se carro é importante para você. Segunda, what kind of relationships do you have today? Como é que andam os seus relacionamentos hoje em dia? Sejam eles em amizade, familiares, como é que anda isso para você? Lembre-se, o resultado que você tem hoje nas suas amizades é reflexo daquilo que você escolheu no passado. E possivelmente, olha, vamos supor que você tenha sofrido muito com relacionamentos com pessoas no passado. Pessoas, enquanto você era criança, machucaram você demais, ok? Isso pode acontecer, não é? Então, vamos supor que isso aconteceu. Você não pode colocar todo mundo no mesmo nível e dizer que todas as pessoas são iguais, porque as pessoas são diferentes, lembra? Cada um possui sua própria genética, cada um possui sua própria cultura, cada um possui sua própria experiência de vida, as pessoas são diferentes. Por mais similares que sejamos, nós somos diferentes uns dos outros. Então, não pode-se dizer que todas as pessoas vão me magoar de agora em diante. Não. Existem pessoas que poderão te magoar, mas a grande maioria das pessoas não vai fazer isso. Por quê? Porque se o mundo fosse de todo ruim, o mundo já não mais existiria. O mundo hoje só existe porque a maioria das pessoas ainda é boa. A maioria das pessoas ainda é boa. E nós temos uma parcela de pessoas ruins. Tudo bem, tá? Mas é importante você entender isso e saber definir
que tipo de pessoa, com quem você está realmente lidando, para você optar se você vai escolher essa pessoa para trazê-la para o seu convívio pessoal ou não, ok? É importante você decidir isso e é importante você aprender a dizer não, porque isso acaba sendo um sim, né? Um sim para si mesmo, um sim para uma vida melhor, um sim para, né, para outras oportunidades, tá? Então, novamente, nós não estamos aqui colocando todos no mesmo nível, todos no mesmo, jogando todo mundo no mesmo barco e falando que todo mundo é igual. Não. O que funcionou para mim pode não funcionar para você. Mas uma coisa eu te digo, aquilo que você fez até o dia de hoje trouxe você até aqui agora. Se você deseja uma vida diferente, você precisa agir de agora em diante de uma forma diferente. E a terceira e última pergunta: What kind of English do you speak today? Como é que anda o seu inglês hoje? Será que as suas escolhas do passado foram boas o suficiente para levar você até um inglês hoje satisfatório? Ou pelo menos satisfatório num processo, porque você já está, né, matriculado no curso, não sei, você já está aprendendo, você já está conseguindo, né, falar alguma coisa, não sei. Será que as suas escolhas do passado estão refletindo hoje no seu inglês positivamente? Sim ou não? São perguntas poderosas que podem, inclusive, machucar um pouquinho, mas eu digo para você que somente a verdade nos liberta. Não adianta ficarmos omitindo esse tipo de resposta, porque isso não vai nos ajudar. Dando sequência, you've made. E aqui eu quero trazer um outro conteúdo que a gente falou no passado, que é o present perfect. E quando eu falo aqui you've made, eu quero dizer que você fez. Algumas pessoas traduzem isso, e aqui o apóstrofe VE significa have, é o have abreviado, e muitas pessoas traduzem isso como você tem feito. Por quê? Porque o have é o verbo ter e o made é o passado particípio do verbo fazer. Então as pessoas entendem, você tem feito. Só que você tem feito é muito diferente de você fez. Se eu digo você tem feito, significa que você ainda está fazendo. Mas quando eu digo você fez, significa que ficou no passado. Entende? E a tradução correta para isso daqui é você fez. Nós não temos isso em português. Present perfect não existe em português. É por isso que você precisa entender isso em inglês. Nós usamos o present perfect, muitas vezes esse é um dos casos, mas na maioria delas é esse caso que a gente utiliza, para falarmos de ações no passado, que aconteceram no passado, e a gente não sabe quando aconteceram. Falei sobre isso em aulas anteriores. Recomendo, se você não assistiu, que você assista. Aqui mesmo, nossa série de Secando Frases em Inglês. Eu falei sobre o Present Perfect, inclusive diferentes usos do mesmo. Mas aqui, em especial, eu quero chamar a sua atenção para isso. Para algo que aconteceu no passado, que a gente não sabe quando aconteceu. Quando eu digo para você you've made, eu digo você fez, em português não tem essa diferenciação, né? Se você fez ontem, ou se você fez e eu não falo quando, não vai fazer diferença, é tudo você fez. Mas em inglês há essa diferenciação. Se eu disser que você fez ontem, eu tenho, por obrigação, que retirar o have e colocar só o made. You made yesterday, por exemplo. Tá? Mas se eu não digo esse tempo exato de quando aconteceu alguma coisa, eu sou obrigado a usar o present perfect. E a fórmula do present perfect é have mais passado particípio do verbo. Eu trouxe alguns outros exemplos para você, ó. Have thought, have chosen, have created. Esses três são três exemplos também de present perfect. E nós temos o have em todos eles, tá vendo? E nós temos o passado particípio de todos os verbos. Por exemplo, o verbo thought é o passado particípio do verbo think, que é pensar em inglês. Novamente, o TH, ó, thought, think, tá? Então, a tradução seria que você pensou. Eu não estou aqui trabalhando com tradução, por favor, não me entenda mal, ok? A tradução, ela atrapalha a nossa fluência. Eu estou fazendo isso de uma forma mais didática, somente para você compreender o que é present perfect, tá? Então, you have thought é o mesmo que você pensou. You have chosen é o mesmo que você escolheu, vem do verbo choose, escolher. You have created, que você criou, entendeu? Marcelo, eu estava andando na rua, veio um carro e me atropelou, né? Perdi um braço e uma perna. E aí, o reflexo da minha vida hoje advém da escolha que eu tive? Poxa, Marcelo, isso não é injusto? Novamente, eu repito para você, não é o que aconteceu com você que dita a sua vida, é o que você faz com o que aconteceu com você que dita a sua vida. O que você vai fazer com isso?
Não existe, eu repito para você agora, francamente, não existem coisas, acontecimentos nas nossas vidas que acontecem, que existem para nos destruir. Tudo o que acontece na nossa vida é para nos fazer evoluir. Só que a visão precisa estar ampliada. O seu pensamento precisa ser diferenciado. Você precisa olhar para a situação, independente da que seja, da mais simples à mais complexa, de uma forma diferente. Não dá para olhar para a situação enxergando esse momento como um problema para você. Entende? Isso é um problema para mim. Isso veio para me destruir. Tudo acontece comigo. Por que só comigo? Por que só comigo? Não é. Primeira coisa, não é só com você, porque todos nós, seres humanos, vivemos os nossos dilemas. Mas eu também não estou dizendo que a sua dor não seja relevante, ok? Eu sei que ela é relevante, e muito relevante para você. O que eu estou dizendo é que se você se agarrar na dor, você não sai do lugar. Você precisa entender, sentir, porque sentir faz parte do humano, obviamente, mas deixá-la passar. Deixá-la passar. E se apegar àquilo que vai te fazer evoluir de verdade, aquilo que vai te fazer crescer na vida, aquilo que vai te tornar uma pessoa melhor. E isso demanda conhecimento, busca, conquista, demanda autoconhecimento, saber quem você é, por que você se sente assim, entendeu? É importante isso, muito importante. E para a gente dar sequência, nós temos uma pronúncia aqui que eu acho que é muito legal, 3 palavras, and action, pronunciadas como se fosse uma, and an action. Por quê? Porque a gente pega o D do and, junta com o A do and then, tá vendo? Pega o N do and e junta com o A do action e fica and an action. Outro detalhe é que o T tem um som de X, né? Shun, and an action. Entendeu? And an action. Parece uma palavra, né? Mas são 3 separadas, unificadas pela pronúncia. Isso acontece muito em português, igualmente. Aliás, acontece em qualquer idioma, né? Principalmente se você é de Minas, como eu. A gente aqui em Minas tem a tendência a comer letras, a juntar as palavras, né? É muito comum isso para a gente. E em inglês isso acontece também naturalmente, como em qualquer outro idioma, conforme eu disse. And an action é uma ação, né? E uma ação, é isso que eu quero dizer. Mas existe aqui uma junção dessas palavras por questões de pronúncia mesmo, tá? Outro detalhe aqui é sobre essa palavrinha do meio, an, que significa um ou uma, né? Em inglês não tem gênero, tá? Então não tem esse negócio de um celular, um lápis, é tudo coisa, né? Se não é gente, não tem gênero. Então, a gente usa o it para representar tudo isso. E aí, quando você fala o a, o an, né, que é um artigo indefinido, a gente usa isso para simbolizar a quantidade número 1, apenas 1. Então, nesse caso aqui em especial, uma ação, an action, e uma ação. A gente traduz como uma, porque em português nós temos essa questão do gênero, de de uma, mas em inglês não tem isso, tá bom? E, para a gente fechar, you've taken. E aqui eu estou dizendo que você tomou mais uma vez, nós estamos usando present perfect. You've taken, que você tomou. O take, o verbo take, ele é meio parecido com get, no sentido de termos muitas traduções diferentes para ele. Se você olhar para o verbo get, você vai achar ali mais de uma página e meia no dicionário, né? O take, ele vai pelo mesmo caminho. E isso acontece muito em inglês, porque em português nós temos mais de 600 mil palavras, mas em inglês nós temos pouco mais de 200 mil palavras. Então, uma mesma palavra possui mais de um significado. No caso do verbo take, em especial dentro da nossa frase, é tomou, que você tomou. O have aqui faz parte da fórmula do present perfect, mas nós não vamos usá-lo nessa frase enquanto tradução. E aí a gente diz you have accepted, you have had, you have picked, funciona do mesmo jeito. Tudo utilizando o have mais o passado particípio do verbo. Se eu quiser abreviar o verbo have, eu uso apóstrofe VE para isso. E aí fica you've taken, ok? No anterior, you've made, tá? Então, you have accepted é que você aceitou. You have had é que você teve. You have picked é que você escolheu.
e assim sucessivamente. É sempre o have, mas o passado participa do verbo. E a gente usa isso para falar de algo que aconteceu, mas a gente não sabe quando aconteceu. Eu não sei quando você escolheu o que você escolheu. Eu não sei quando você tomou as decisões que você tomou. Por isso, eu sou obrigado a utilizar o present perfect nessa frase. Espero que você tenha entendido esse conceito, mas se ficou alguma dúvida, deixe para mim aqui nos comentários, que eu teria o maior prazer em responder, em auxiliar você, tá? Falando em ajudar, em auxiliar, olha, se você deseja fazer parte da imersão English Fluent Wave, acesse waveidiomas.com. É simples, prático, rápido e gratuito. Você vai receber todas essas dicas e muito mais, incluindo aulas ao vivo, para você falar inglês fluente de verdade dentro de grupos no WhatsApp. A imersão sempre acontece dentro dos grupos no WhatsApp. Tudo que você precisa fazer é acessar waveidiomas.com. Bem rápido, bem simples, em menos de 30 segundos, você vai preencher o seu cadastro com nome, melhor e-mail e também com o seu telefone, com o DDD, tá? Com seu código de área, para poder entrar em contato com você via WhatsApp. Sim, eu mesmo, particularmente, entrarei em contato com você, tá? E se você deseja receber o PDF da nossa aula de hoje, manda uma mensagem via WhatsApp também diretamente para mim. Meu número de telefone está aqui na tela. 32 98810 3208. Fazendo isso, eu terei o maior prazer em enviar esse PDF para você, tá ok? E se você gostou da nossa aula, lembre-se de deixar aqui o seu joinha e também um comentário para eu saber se impactei a sua vida positivamente. A frase de hoje foi: Everything in your life is a reflection of a choice you've made and an action you've taken. Espero ter ajudado. Forte abraço. Nos vemos na nossa próxima aula. Take care. See you later. Bye bye now.